Torcedor geralmente não gosta muito desse papo de política de clube. Eu também não gosto, eu odeio política de clube, acho que tem coisas assim que dá vontade de vomitar. Mas enfim, é importante a gente tratar disso. Nós estamos num ano diferente, nós vamos chegar no final do ano, vai ter um processo que vai definir quem vai ser o próximo presidente do clube. Nós estamos acostumados com a gestão Marcelo Medeiros, que vai completar 4 anos, mas existe um caminho a ser seguido e tem que continuar sendo um caminho de construção, né? Porque, cara, já aconteceu muita coisa ali atrás. Então nós vamos falar sobre isso. Tu vai entender direitinho agora como é que está esse processo político do Internacional. Quem deve ser o próximo presidente do Internacional? Primeiro eu vou contextualizar como é que é a vida política do Internacional hoje. Eu não gosto de política de futebol, mas eu entendo. Eu sei o que está acontecendo. E sei muito bem o que está acontecendo nos bastidores do Internacional. Vamos nessa. O Internacional hoje tem uma gestão que é composta pelo grupo do Marcelo Medeiros, que é o MIG, que há muito tempo está no Internacional. Um grupo que tem todos os títulos através de sua principal liderança, o Fernando Carvalho, possíveis que o Inter conquistou de 2002 para cá. Pois bem, o MIG do Marcelo Medeiros pode indicar o seu sucessor, que ou vai concorrer com alguém ou vai ser aclamado. E a gente sempre tem que levar em consideração que tem um segundo semestre de bola rolando. E a bola rolando, ela define muita coisa. Um Inter campeão de uma grande competição no segundo semestre garante a sucessão do Marcelo Medeiros, talvez até sem eleição. Pois bem, nós temos hoje uma figura no Internacional que seria a linha sucessória natural ao presidente Marcelo Medeiros, que se chama Alexandre Chaves Barcelos. Ele é o primeiro vice-presidente eleito. E aí eu abro um outro parênteses. Quando um presidente se elege, ele se elege com uma chapa. E esta chapa tem vice-presidentes, o primeiro e o segundo. Alexandre Chaves Barcelos e João Patrício Hermann são vice-presidentes eleitos. Os outros vice-presidentes do clube, de futebol, de administração, de relacionamento social e parará e piriri e popopó, são indicados, eles não são eleitos. Por que isso é importante? Porque é um problema. O Profut, a instituição pública que veio a regular as dívidas que os clubes de futebol têm com a União, esta instituição estabeleceu regras como contrapartida de responsabilidade dos clubes. E uma das regras, a quarta, colocada em seus artigos, estabelece que tu só pode ser conduzido à gestão em uma reeleição. Ou seja, é o caso do presidente Medeiros. Foi eleito uma vez, uma reeleição, vai de novo e depois tu é obrigado a sair. E o Alexandre Chaves Barcelos esteve nesse processo com o presidente Marcelo Medeiros, sendo eleito primeiro vice-presidente nas 2 gestões. E aí entra o bolo. Ele pode ou não pode se candidatar a presidente? Porque quais são os 2 pontos? Tem um lado que diz o seguinte, não pode. Ele já foi eleito 2 vezes, não pode a terceira, o Profut diz isso. E tem um outro lado que diz o seguinte, mas ele não está se candidatando a vice-presidente? Ele está se candidatando a outro cargo, que é a presidente. Então ele poderia. O fato é, se não houver um parecer do Profut dizendo pode, ele não vai ser candidato. Quais são as alternativas que se colocam? Aí entra outra figura política muito forte hoje, que é do vice-presidente de futebol do Inter, o Alessandro Barcelos, o vice de futebol, que eu vou entrevistar amanhã, inclusive fazer uma live com ele aqui à noite. Ele não é do mesmo grupo político do Marcelo Medeiros, embora tenha sido indicado pelo Marcelo Medeiros. Ele é de um grupo político que aderiu a esta gestão e trabalhava nela. O próprio Alessandro Barcelos era o vice-presidente de administração antes de assumir o futebol. Esta condução, inclusive, causou algum tipo de desentendimento no grupo do presidente Marcelo Medeiros, no MIG, alguns não gostaram disso, por ser o principal cargo no clube, e quem foi indicado não é da mesma vertente política. Alessandro Barcelos hoje tem muita força, e é uma possibilidade também de ser próximo presidente do clube. Como não é, aí entra uma coisa importante, como ele não é exatamente da gestão, do mesmo grupo político, ele é a menina dos olhos. Eu gostei muito desse termo utilizado pelo Alexandre Ernest ao falar do assunto lá no Vozes do Gigante. Ele é a menina dos olhos da oposição do Internacional. E aí vocês vão ter que entender o que é a oposição do Internacional hoje. A oposição tem como base 2 grupos políticos. Existem vários grupos, mas 2 fortes grupos políticos. Um é o I9, que tem como principal liderança o Luciano Davi, que já foi inclusive diretor de futebol, do vice de futebol do Internacional. O I9 é um grupo que tem como característica ser muito democrático com os seus integrantes, não orientando que se vote sempre em bloco nas questões. Então tu tem hoje no I9, que é um forte grupo político do Inter, uma vertente que está alinhada à gestão e pode inclusive fazer parte da gestão, com o Marcelo Medeiros
elegendo sucessor, e a outra vertente que quer candidato próprio, que assumiu o clube com as próprias forças do I9. Tá? Esse é um dos grupos políticos do Internacional. E vê o Alessandro Barcelos como uma possibilidade bem forte. O Inter tem, vocês têm que entender, o Inter tem uma crise hoje de lideranças possíveis para serem presidentes do clube. São pouquíssimos nomes. Eu estou citando 2. Eu talvez pudesse citar um terceiro, que é o João Patrício Hermann, que também é vice-presidente, que não vai agora. Talvez pudesse citar um quarto, que é o José Aquino Flores de Camargo, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Inter, nome forte também, mas acho que agora também não. E deu, velho. Nomes fortes com possibilidade de assumir a presidência, deu. Falei do I9 para vocês. Vou falar agora do outro grupo político muito forte do Internacional, que se chama Povo do Clube. Um movimento que surgiu nas redes sociais, com pessoas com ideais importantes de levar de volta ao clube, o povo, tudo aquilo que fez deles muito fortes. Eles são muito fortes no conselho do Inter. Eles têm mais de 70 conselheiros. Eles são fiel da balança. Eles, alinhando a um lado ou outro, eles conduzem a um segundo turno de uma eleição. São muito fortes. Eles são mais radicais. Eles têm um voto mais em bloco nas situações e eles são absolutamente contra, por exemplo, se conseguir uma forma do Alexandre Chaves Barcelos, que tem esse impedimento ou não do Profut, concorrer, e eles não querem adesão neste momento à gestão do Marcelo Medeiros. Já aderiram num primeiro momento lá atrás, fizeram parte, inclusive, de alguns setores do clube. Hoje não mais, tá? São uma oposição mesmo. Eles até pensam e cogitam lançar um candidato próprio, mas eles não têm. Eles não têm uma liderança para isso no grupo com força para se candidatar à presidência. Eles tentaram e tentam cooptar nomes. Na última eleição, tentaram inclusive José Aquino Flores de Camargo, que é o atual presidente do Conselho Deliberativo do Internacional. Não conseguiram. E o Alessandro Barcelos, que é o atual vice de futebol, que eu estou falando para vocês, também é um nome visto e que pode ser tentado por eles. Então o Alessandro Barcelos é um nome forte que pode ser da oposição? Eu acho que não. Eu acho que ele vai se alinhar à atual gestão, que ele foi indicado, para ser candidato a presidente no final do ano. Se o Alexandre Chaves Barcelos puder, se encontrar uma forma do Alexandre Chaves Barcelos poder concorrer, se conseguir a liberação ou a certeza de que não vai ter punição, podem inclusive os dois juntos. Os dois juntos. Quem vai ser o candidato a presidente, quem vai ser o vice, eu não sei, mas podem inclusive ir os dois juntos. Então eu digo para vocês hoje que possivelmente o próximo presidente do Internacional seja um Barcelos, ou o Alexandre Chaves Barcelos, atual vice-presidente da linha do Marcelo Medeiros, ou o Alessandro Barcelos, que é o atual vice de futebol, e o segundo semestre, o campo pode definir muita coisa. A gente sabe que o campo ele pode jogar um vice de futebol lá em cima, ou o campo pode jogar um vice de futebol lá embaixo. De qualquer maneira, vocês vão me fazer essa pergunta e eu já vou responder agora. E que tal esses dois nomes? Me serve. Eu tenho, e eu já casei, eu nem falo mais sobre isso, porque eu já causei muita bronca com isso, quando eu digo que existem alguns abutres com fome de poder no Internacional. Existem. E eu nunca falei de um grupo político específico, porque eu acho que tem gente muito boa em todos os grupos políticos, mas todos os grupos políticos também têm abutres, tá? Eu tenho medo de algumas pessoas que possam assumir o Inter. Tenho medo. Acho que existem grandes lideranças que eu gosto muito. Eu acho que o Povo do Clube tem algumas pessoas maravilhosas. Acho que o I9 tem algumas pessoas maravilhosas. Porra, o Luciano Davi, Dani Dubin, são pessoas que eu gosto muito. Os ideais, as ideologias e os projetos são legais, mas eu tenho muito medo. Por isso que essa possibilidade dos dois Barcelos, eu sou obrigado a dizer para vocês que me agrada. Acho que são dois nomes interessantes. Tá bom, gurizada? Valeu!